Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Davi, um exemplo prático de espera. Quando olhamos para a história de Davi, nós vemos um exemplo de paciência. Quando você olha para o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versos 1 a 13, nós cobrimos um momento em que Samuel recebe uma ordem direta da parte de Deus, o profeta Samuel. O verso 1 diz: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Quando você olha para o texto, você percebe que Samuel enviou um recado para Jessé, mencionando que um dos seus filhos seria o rei. Nem mesmo o Jessé parece que acreditou muito que Davi tinha a perspectiva para isso. Afinal de contas, muitos dos seus irmãos já eram soldados do exército. É tanto que todos os demais irmãos foram chamados para o jantar com Samuel, mas Davi foi enviado para cuidar dos rebanhos. Cada um dos irmãos de Davi passaram por Samuel e Samuel olhava para eles, porque eram de boa aparência, e começou a dizer, olha, esse deve ser o rei, aquele deve ser o rei. E Deus foi dizendo, eu não escolhi nenhum deles, você está olhando para a aparência, eu estou olhando o coração. Finalmente, quando todos os filhos passaram, Samuel olha para Jessé e diz, tem mais algum filho? Porque nenhum desses foi o que Deus escolheu. Ele diz, olha, tem mais um, mas ele é muito novo ainda. Está no campo apacentando o rebanho. Samuel disse, a gente não vai se sentar para comer enquanto ele não chegar. E nisso, Davi é chamado. Quando ele chega, o Senhor Deus diz para ele, levanta-te e unge Davi. Esse foi o homem a quem eu escolhi. Ele não passava de uma criança. Alguns comentaristas bíblicos dizem que ele não tinha mais do que 14, 15 anos no máximo, quando foi ungido como rei. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Mas o que ele fez depois disso? Bom, aí começou um longo período de espera. Porque a partir daí, ele volta para o rebanho, continua apacentando ovelhas. Ele já tinha sido ungido como rei. O Espírito de Deus já estava sobre ele. Mas ele continua apacentando ovelhas. Nesse período ele enfrenta um leão, ele enfrenta um urso. E todas as situações da vida cotidiana o estão preparando para algo maior. Mas ele tem que ter paciência. Dali ele depois é chamado para poder tocar harpa para o rei. Agora ele já vai para um ambiente onde ele pode observar o que o rei está fazendo. Está aprendendo com o que o rei faz e com o que o rei não faz. Com o que faz certo, com o que faz errado. Na sequência, ele acaba tendo a oportunidade e se torna um indivíduo que vai salvar a nação matando o gigante Golias. Alguns comentaristas dizem que ele não tinha mais do que 15, 16, 17 anos no máximo. Ainda era bem jovem. A partir desse momento se torna escudeiro de Saul. Agora ele pode estar mais perto ainda do rei. Está observando mais de perto. Mais adiante ele vai entrar no exército. Vai tornar-se um soldado valoroso. Vai se tornar um dos líderes do exército. É um tempo de espera. Saul, bem como Jonatas, e o texto bíblico deixa claro que eles tinham conhecimento de que havia uma profecia a respeito de Davi. E agora Saul começa um processo de perseguição contra Davi. Davi, nesse processo, que demorou anos, ele teve algumas oportunidades para tirar a vida de Saul, mas não o fez. E todas as vezes que ele foi questionado sobre por que não aproveitou as oportunidades que tinham vindo para ele, ele respondeu dizendo, como eu poderia levantar a mão sobre o ungido do Senhor? O que Davi estava dizendo é que ele não queria nada que Deus não estivesse pronto para lhe dar. Ele não queria lançar mão de alguma coisa que Deus ainda não lhe tinha dado. Ele sabia que havia um tempo certo para ele poder assumir a nação. E Deus mostraria esse tempo de um jeito ou de outro. Como acabou mostrando vários anos mais tarde, quando Davi acabou se tornando rei depois da morte do próprio Saul. Mas quando você olha para o texto, você percebe nitidamente, Davi esperou o seu tempo. Algumas vezes nós queremos atropelar o tempo de Deus. Achamos que as coisas têm que acontecer no nosso tempo e do nosso jeito. Temos muito a aprender com Davi. É sempre perigoso querer tomar alguma coisa, mesmo que Deus tenha plano de nos dar, se aquele ainda não for o momento.
A coisa certa no momento errado se torna a coisa errada. Por isso, a melhor coisa a fazer é esperar no Senhor. Esperei pacientemente no Senhor e ele me ouviu. Foi isso que o salmista disse. É exatamente por isso que devemos aprender com Davi. Esperar pacientemente no Senhor. No tempo de Deus, as coisas acontecerão. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que há um tempo certo no qual o Senhor vai agir. Ajuda-nos a aprender com Davi e a viver essa realidade de espera. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?